Neste vídeo vou-vos mostrar tudo aquilo que eu achei mais importante de Freixo de Espada à Cinta, uma visão pessoal minha sobre esta vila. Freixo de Espada à Cinta é uma vila transmontana, junto da fronteira com a Espanha, no Vale do Rio Douro, e encontra-se repleta de história. Há 11 coisas a não perder quando visitar Freixo de Espada à Cinta. A mais importante é o seu centro histórico e a sua arquitetura local, e entender o seu passado judaico. Depois, as igrejas de São Miguel e da Misericórdia, que são exemplares únicos do estilo manuelino do século XVI. Depois, a antiga torre de 7 lados do antigo castelo. A sua árvore, com mais de 500 anos, um freixo, que ficou associado ao nome desta vila. O convento de São Filipe de Neri, construído durante a época conturbada da Guerra da Independência. A praia fluvial de Congira, no Douro Internacional, que fica apenas a 7 minutos na direção do Douro. E apenas a 16 minutos para sul do Freixo fica este espetacular miradouro, conhecido por Penedo Dourão, com uma deslumbrante vista sobre o Douro Internacional. E partindo de Penedo Dourão ou de Poiares, tem acesso a mais miradouros. Para norte do Freixo ficam outros 2 miradouros, o de Colado em Mazoco e o de Carrascalinho em Fornos. Nos finais do século XV e XVI, os judeus expulsos de Espanha refugiaram-se na zona de fronteira entre Portugal e Espanha. Esta zona transmontana localiza-se entre as ribas do Douro e um maciço montanhoso, sendo inacessível e apertada, teve as condições naturais ideais como refúgio para esta comunidade judaica. Para terem uma ideia, neste centro histórico existem cerca de 150 portais ogivais e janelas do estilo manuelino. O desenvolvimento que alcançou nos séculos XV e XVI esteve em parte ligado à chegada de muitos espanhóis judeus, que trouxeram a arte da seda. No século XVIII havia aqui 16 fábricas de seda e esta vila ainda hoje é considerada o último reduto da seda artesanal na Europa. Estas moradias quinhentistas, todas com portadas de granito com decoração manuelina, eram soluções caras de execução e demonstram a pujança económica desta comunidade judaica. São uma elite culta, ensinada desde pequenos a ler e a escrever. Estas comunidades judaicas de homens de negócio, ciências e letras, filósofos, médicos, astrónomos, serão grandes contribuições para Portugal. Um desses navegadores nascidos aqui no Freixo foi Jorge Álvares, foi o primeiro europeu a navegar até à China. Estas moradias têm na fachada principal 2 portas, uma mais larga, de acesso ao comércio do resto de chão, e outra mais estreita, por onde se subia para o piso da habitação. Destaque vai para a Casa dos Carrascos, cujo nome vem da família proprietária. A simbologia heráldica desta família está fixada no arco de granito da porta comercial. 3 ramos daquela árvore truncados, cada um com 4 galhos, num total de 12, em alusão às 12 tribos de Israel. A principal característica destas portas em arco é a largura das suas aduelas, dando uma expressão forte às fachadas típicas desta vila. E eis que encontro a casa onde nasceu o poeta Guerra Junqueiro. Ele foi político, deputado, jornalista e escritor e inspirou a implantação da República. Junto à Câmara Municipal existe uma estátua em honra dele. E aqui estamos em frente à Igreja de São Miguel. Ela foi construída no reinado de Dom Manuel I e substituiu uma anterior gótica que era do reinado de Dom Sancho II. Ela é um marco importante na arquitetura religiosa do estilo manuelino.
Foi construída durante a fase em que o mestre Juan de Castilho terminava as abóbadas em leque do Mosteiro de Jerónimos, sendo que esta igreja de São Miguel seguiu essa vaga de igreja-salão, ou o espaço unificado que podemos ver em muitas das catedrais portuguesas e outras igrejas nesta região, como a de Torre de Moncorvo. No seu interior vemos os altares em talha dourada do início do século XVIII, durante o primeiro ciclo do Barroco joanino, chamado de estilo nacional, com inspiração na geometria de arcos e colunas encontrados nos portais românicos. No retábulo mor sobrevivem as pinturas e parte da decoração de um antigo retábulo pintado entre 1520 e 35 e que terá sido desmontado na época barroca. O seu pintor foi provavelmente um discípulo de Grão Vasco. Ao todo são 16 painéis de pequena dimensão representando cenas da vida da Virgem. Neste retábulo lateral é interessante porque vê-se uma imagem com óculos. Isto é do século XVIII. O portal principal da arco abatido é envolvido por uma composição decorativa manuelina, que termina em 2 óculos, sendo estes os únicos elementos que suavizam toda a austeridade estrutural que caracteriza esta igreja. Este é o freixo de Dom Duarte Armas. É um freixo com cerca de 540 anos de idade, considerado árvore de interesse público. Este freixo tem o seu nome associado a Dom Duarte Armas, que foi quem representou, a mando do rei Dom Manuel I, a cartografia de 56 castelos fronteiriços de Portugal. No desenho deste castelo, Dom Duarte Armas representou este freixo. Segundo uma lenda, o nome desta vila vem dos tempos em que Dom Dinis amarrou a sua espada a um freixo e adormeceu à sua sombra. O castelo terá sido construído na transição do século XII para XIII e a sua torre de 7 lados é, de facto, o ex-libris de Frei Espada à Cinta. A torre é posterior, do reinado de Dom Dinis do século XIII para o XIV, quando aconteceu o Tratado de Alcanices, que definiu a nova fronteira com o reino de Castela e Leão, e foram reconstruídos os castelos de fronteira com Torre Reduto ou Torre de Menagem, último reduto que as máquinas de assalto ainda tinham dificuldade em destruir. Daí a concepção original de 8 lados desta torre, para conseguir um máximo de cunhais, que a tornam mais consistente e indeformável. Esses 8 lados ficaram reconvertidos em 7 lados desiguais. A Igreja da Misericórdia é também do século XVI. Embora não tenha os requisitos exteriores para se poder atribuir o estilo manuelino, a sua planta de nave única e a abóbada de combados da sua capela-mor são desse estilo. Essa capela-mor pressupõe a influência do mestre Juan de Castilho, que trabalhava na época em obras como o Mosteiro de Jerónimos, o Convento de Cristo em Tomar, Alcobaça, Sé de Braga, Sé de Viseu, entre outras. Juan de Castilho casou aqui, em Freixo Espada à Cinta, com a filha de outro refugiado espanhol nobre, cuja família estava ligada à fundação desta misericórdia.
Esta igreja é diferente de qualquer outra misericórdia. Recomendo a visita e, para visitar, terá de pedir as chaves ao lado, no Lar da Misericórdia. E continuo a explorar a vila e encontro este belíssimo cruzeiro barroco que me despertou a curiosidade pela sua posição central no topo de uma subida. Deverá estar relacionado com alguma procissão local, algum dia de festejo. Mas nada é por acaso. Aqui ao lado surge esta linda capela de São Sebastião, muito simples e por isso encantadora. E do outro lado da vila está esta capela dedicada a Santo António. Sim, o nosso santo português, aquele que nasceu em Lisboa e se formou como sacerdote em Coimbra. Esse mesmo. Pois esta capela como que nos mostra duas fases da sua construção. A parede lateral, um pouco irregular e com contrafortes, será por certo da sua primeira fase, do século XVI, em oposição à sua fachada, claramente barroca e do século XVIII. E perto da Capela de Santo António surge a avenida principal, que serve de charneira entre o casco histórico e a parte nova do Freixo. E aqui vemos o edifício da Câmara Municipal e em frente o antigo pelourinho quinhentista, símbolo da autonomia judicial do Freixo. Oh, mas quê?